What's your favorite scary movie? Olá galera, meu nome é Breno Becali, sejam bem-vindos ao canal de terror Quarta Parede. E o tão aguardado filme nacional de pânico chamado de Carnaval Sangrento já está entre nós, galera. O filme já está disponível ali no canal deles para vocês assistirem na íntegra. Então, meses e meses de antecipação, de ansiedade, de expectativas, né? Porque a franquia Pânico está no limbo nesse exato momento. Não sabemos qual vai ser o futuro. E ali lançar um filme de Pânico criaria um gostinho na gente, que a gente está sentindo um pouco de falta de um filme Pânico, né, galera? Então, seria exatamente um momento muito bom da gente ter um contato com o Pânico e trazê-lo para o Brasil, que é uma coisa muito legal. E além disso, também trazer para o Carnaval, que é uma grande festividade muito forte aqui no Brasil também, né? Então, as expectativas estavam realmente muito altas, estava com muita antecipação para poder assistir este filme. E nesse vídeo de hoje, então, vou trazer para vocês a minha review, minha opinião sincera sobre este filme. Galera, pode conter alguns pequenos spoilers, não uma coisa gigante, não vou trazer a revelação, não vou trazer a motivação, não vou trazer coisas realmente muito grandes sobre a narrativa deste filme. Alguns detalhes eu vou comentar, mas nada realmente muito grandioso que vai estragar a experiência de vocês de assistirem ao filme, galera. Então, soft spoilers aqui, bem pequenininhos mesmo, mas também tento evitar nos comentários coisas muito grandiosas para não estragar a experiência e a surpresa de quem vai assistir, viu, galera? Então já fiquem avisados aqui. E ali então, galera, justamente quando você pensa na franquia Pânico como um todo, você pensa justamente o quê? Uma fórmula, né? A franquia Pânico tem uma fórmula, a franquia Pânico possui uma essência, possui uma checklist de eventos da narrativa que você precisa ter numa franquia, né, no filme da franquia Pânico. Por mais que alguns filmes tentam subverter um pouco essa fórmula, trazer novidades, trazer algo criativo, um pouco diferente, que nos surpreenda, no fim das contas, a franquia Pânico possui sim uma fórmula que levou ela ao sucesso, uma fórmula que a gente espera que o filme tenha. E ali então, justamente quando eu estava, né, nessa antecipação, acompanhando todo o processo desse filme, eu já fui exatamente com essa fórmula, com essa essência da franquia Pânico na minha cabeça, esperando que eu fosse ver exatamente isso no filme, mas trazendo, né, para nossas terras tupiniquins. E ali então, talvez as minhas expectativas foram altas demais, né, em relação a isso. Eu acho que o filme tem muitos acertos extremamente positivos neste filme. Vou abordar ambos os lados aqui para vocês, mas eu senti um pouco, talvez, a falta dessa essência de Pânico, né? Essa fórmula da franquia Pânico que tem, essa checklist que precisa ser configurada ali para um filme da franquia Pânico. Então já fui exatamente com essas expectativas, né? E ali o filme tenta trazer algo novo, trazer algo diferente, trazer algo original, que é realmente muito inteligente, muito interessante. Talvez seja uma coisa que a franquia Pânico tem medo de fazer e vocês fizeram no Carnaval Sangrento. Mas mesmo assim eu senti um pouco de falta dessa essência da franquia Pânico, que eu vou comentar para vocês aqui agora. Então, quando o filme começa, nós temos justamente ali o Pedro, que é o protagonista do filme, e ele tá num bar. E ali, quando começa com um personagem no filme da franquia Pânico, a gente já espera, então, seja, pô, é a morte de abertura, beleza? E ali eu já vinha com essas expectativas dessa fórmula. Então eu já pensei, ok, o Pedro vai ser a morte de abertura. E ali então acontecem várias coisas nessa abertura, por exemplo, a Pegrita, que tem uma rixa com o Pedro, né? E ali também temos o ex-namorado ali do Pedro também, que aparece no filme, que os dois também não têm uma boa relação mais. Então você já fica meio assim, já suspeito dela, já suspeito dele. Você vai começando a criar um pouco das suspeitas e você já vai imaginando quem pode ser o Ghostface deste filme, não é verdade? E ali então o Pedro tem toda aquela questão de ser exatamente o ataque ou a morte de abertura, né? Em relação a isso. E aqui então o Pedro depois vai para casa dele. Temos muitas referências, mas o Pedro então vai para casa dele, ele começa a se montar, começa a colocar a sua fantasia pro carnaval, que é a Tiffany de brinquedo assassino, enfim, né? E ali então ele começa justamente a se montar ali, você fala, ok, tá numa casa, tá isolado, você já começa a sentir vibes Casey Becker, que até mesmo quando ele coloca a peruca
bem o cabelo de Casey Becker. Então o filme justamente já vai criando aquelas suas expectativas. Ok, começa no bar, você lembra de quem? Da Laura de Pânico 6. Ali o Pedro vai para casa dele e você lembra de quem? Casey Becker. Temos uma ligação, temos uma perseguição ali, realmente a ligação é muito boa. E você consegue perceber que na ligação tem algumas coisas muito interessantes sobre a franquia Pânico, né? Você vê nuances de Pânico 1, da ligação com a Casey Becker, ela falando, meu namorado é grande, ele vai bater muito em você. E ali o Pedro fala, né, que eu tenho arco e flecha, eu vou acabar com você, alguma coisa parecida. Lembra um pouco exatamente essa questão, né? Alguns frames ali, uma nuance de atuação dele também lembra muito da Casey Becker. Você falou, opa, maneiro, né? E ali então temos um namorado dele, noivo dele também, que tem nuances de Steve, né? Ali no filme também, da franquia Pânico. Então você consegue ver várias e várias questões muito interessantes ali nesse início. Você fala, ok, beleza, ele vai ser a morte de abertura. E ali ele vai morrer então, né? Nesse início. E ali a gente vai dar início justamente ao filme, né? E ali, então, vamos ter vários suspeitos, vamos ter uma investigação, porque a franquia Pânico é justamente o slasher whodunit, né? O engraçado, o interessante de Pânico é justamente você tentar desvendar quem é o assassino por trás. Esse é o grande diferencial que Pânico tem com os outros slashers e franquias de terror. Porque, por exemplo, Michael Myers, você já sabe quem é o Jason, o Freddy, Leatherface, vocês já sabem que está por baixo da máscara. Pânico não. Pânico, todo o filme, né, vai se renovando o seu assassino e você tenta desvendar quem é a identidade. Então é o slasher whodunit. Isso faz parte muito da franquia Pânico, né? A franquia Pânico também nós temos um grupo de amigos. Esse grupo de amigos são justamente os suspeitos, né? Os amigos são suspeitos de serem Ghostface. E ali então justamente você tem vários suspeitos, tem vários red herrings ao longo dos filmes, né? Temos também os debates, né, sobre metalinguagem. Aqui também temos muita metalinguagem. Também achei muito legal que trouxeram essa questão da metalinguagem, que o Pedro fala sobre filmes de terror, não sou aquela loura peituda de filme de terror, né? Então sim, temos metalinguagem muito legal, muito bem construída neste filme. A ligação do Ghostface é muito bem feita, muito bem construída, a voz do Ghostface é sensacional, realmente acertaram em cheio. Caracterização do Ghostface é incrível. Amei aquela máscara, né, com aqueles detalhes lá para poder trazer algo mais de carnaval, trazer algo mais Brasil também. Achei muito interessante. Mas exatamente essa essência da franquia Pânico que eu senti que faltou um pouco a mais, sabe? E ali então talvez trazer um personagem que entenda muito de filmes de terror, como se fosse talvez o Randy, a Kirby, Mindy, né, em relação a isso, comentando um pouco mais, debatendo quem poderiam ser os suspeitos. Achei que poderia ter até mesmo uma investigação. Temos uma policial no filme, eu falei, opa, essa policial pode ser o Dewey, que vai começar a investigar sobre isso. Temos um repórter também, o Gael, que achei que fosse uma versão da Gail Weathers, até mesmo veste o terninho da Gail Weathers, né? Gael Bernardes, Fátima Bernardes. Então, muito legal mesmo isso, achei fantástico, essas sacadas ali muito boas. Mas achei que iria trazer mais isso. Morte de abertura, o grupo de amigos suspeitos, né? Por exemplo, a Pegrita, né, que eu falei pra vocês, o ex-namorado dele também que eu falei pra vocês, trazer talvez outros personagens ali como suspeitos para serem um Ghostface, para no final do filme termos aquela grande revelação, retirando a máscara, revelando a motivação, né? Então eu esperava algumas dessas questões, esperava talvez algumas mais contagem de corpos no filme, né? Talvez trazer um pouco mais o carnaval. Quando chega no momento em que o Pedro está fugindo e chega naquela festa de carnaval, eu falei, opa, começou! Vamos ter uma contagem de corpos imensa aqui, ele vai fazer um massacre nesse carnaval aqui, e ali então temos o plot twist, você fala, opa, calma aí, o que está acontecendo, né? Então, exatamente, eu achei que faltou talvez um pouco mais de trazer essa essência da franquia Pânico, como conhecemos, como amamos, então achei que faltou um pouco mais em relação a isso. E tinham tantos personagens bem interessantes, né, que apareceram muito rápido, talvez desenvolver mais esses personagens, pela questão talvez de serem possíveis suspeitos também, sabe? O Gael também é um personagem que, poxa,
tinha um grande potencial ali, apareceu muito pouco. Acho que foi mais como homenagem à franquia Pânico mesmo, mas eu achei que talvez podia ter criado um pouco mais desses outros personagens também nesse filme, porque eu acho que tinha um grande potencial na narrativa. A franquia Pânico segue exatamente o primeiro ato, que é aquela morte de abertura, que acontece tudo, e ali nós somos apresentados aos novos personagens. O segundo ato justamente começa a matança, as pessoas morrerem, a investigação, quem que é o Ghostface, quem não é, os debates, a metalinguagem, e justamente o terceiro ato, que é a revelação, a motivação e a batalha final, que a Final Girl consegue vencer do vilão no final. Então eu esperava talvez um pouco mais dessas nuances da franquia Pânico aqui no fanfilme, né, galera? Talvez o fanfilme, então, tenha meio que tentado trazer algo diferente, né? Trazer algo original em relação a isso. Mas se é um fanfilme da franquia Pânico, minhas expectativas eram realmente se parecer mais com Pânico, né? E trazer mais para nossas terras nacionais. Então, esperava um pouco mais em relação a isso. Mas até que inteligente, até que interessante esse plot twist, né? No final, acaba se tornando um pouco mais psicose, o filme, né? Vocês vão entender se vocês assistiram ou vão assistir. Então, parece um pouco mais psicose no final. Mas eu gostei muito das referências. Temos a máscara do Jason, né? Temos, obviamente, o Pedro se vestindo da Tiffany de brinquedo assassino, né? Noiva de Chuck e tudo mais. Temos até mesmo quando o Pedro recebe, né, uma caixa de Dia dos Namorados. Ele lembra, obviamente, de Dia dos Namorados macabro. Então, temos algumas referências. Temos também referência à cultura pop, às nossas divas, né? Cantoras pop, cantoras MPB. Também temos muitas gírias, também temos muita cultura queer neste filme também, que foi muito interessante. Talvez amenizar um pouco os palavrões ali e tudo mais, mas assim, achei muito interessante. Eu achei que o filme foi muito bem filmado, tipo assim, foi filmado com celular. Então foi muito bom. Os frames que foram utilizando, sabe? As jogadas de câmera, a construção do suspense foram muito bem feitas. Até mesmo as locações também foram ótimas. Gente, uma coisa que eu amei bastante também foi a questão da maquiagem, né? O gore do filme tá bem gore, né? Temos bem sangue, a maquiagem tá muito bem feita. Como eu disse, a caracterização do Ghostface tá bem feita. Eu esperava talvez um pouco mais de massacre, mais mortes, mais contagem de corpos, né? Talvez abordar um pouco mais a questão do carnaval em si. Eu pensei talvez um massacre ali, né? Na festa do carnaval, porque imagina, o ato final tem uma festa de carnaval e ali então o protagonista ali no meio disso tudo e temos a revelação final. Então eu realmente esperava coisas diferentes. Mas se vocês isolarem todos os aspectos em relação ao checklist da franquia Pânico e tudo mais, realmente é um filme muito bom, corajoso mesmo, né? É um filme mais inspirado na franquia Pânico, mas trazendo sua própria história, seus próprios personagens, sua própria narrativa, né? Então é uma coisa muito inteligente, uma coisa muito criativa, que ele vai brincando com as suas expectativas, porque eu tive essas expectativas, mas vai brincando com essas expectativas, mas traz algo diferente, traz algo surpreendente no final. Isso também é um fator muito positivo em relação a este filme, né? Parabéns pela coragem de vocês, parabéns pela iniciativa de vocês. A parte técnica tá muito interessante, né? Talvez a dublagem ali do som seja um pouquinho fora de sincronia, mas ok, eu entendo totalmente, porque é muito difícil, ainda mais se você vai capturar na câmera do celular, que geralmente o áudio não é tão bom assim, e também temos muitos sons externos, né, da ambientação que atrapalham a captura do áudio, né, e ali realmente a gente precisa fazer uma dublagem por cima, na pós-produção, para termos melhor qualidade de áudio. Eu entendo super, isso acontece demais, acontece em vários filmes, a gente talvez nem perceba, mas acontece bastante em relação a isso, né. Às vezes o áudio também estava um pouquinho abaixo, tive que comentar um pouco a televisão para poder escutar um pouco sobre, mas enfim, galera, é fanfilme, todas essas partes técnicas são realmente muito difíceis, mas entregaram super nessa questão, né? Adorei a caracterização, adorei a trilha sonora também, sensacional, fantástica, a maquiagem, o gore, as mortes também muito interessantes, assim, muitas e muitas referências à franquia Pânico, né? Outros filmes também de terror, amei bastante em relação a tudo isso, né? Então, assim, eu acho que podia ter tido mais essência Pânico,
mas eu entendi o que vocês quiserem trazer, algo original, algo diferente, algo que surpreendesse muito, né? Tipo, a gente não esperava que isso realmente fosse acontecer. Achei muito interessante. Parabéns pela iniciativa de vocês, parabéns pelo carinho de vocês, muito sucesso para vocês. Tomara que tenhamos um segundo filme, né? Assim, realmente poderia virar alguma franquia, talvez seja uma ontologia, né? Novos personagens passando em outras locações, enfim, pode ser um projeto muito interessante, mas parabéns para vocês pela iniciativa, simplesmente fantástico. E no final, o acerto é muito bom, o filme é extremamente bem positivo, muito bem, parabéns a vocês, galera. Mas então comenta aqui o que vocês acharam sobre esse filme, gostaram, não gostaram, comentem aqui, né? E dê um like nesse vídeo se vocês gostaram desse vídeo, o like de vocês é muito importante para fazer o canal crescer. E vão no vídeo deles, dão um like lá também, comentem lá também, galera. E se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Então, estamos fazendo a cobertura completa de Pânico 7 aqui no canal, né? Esperando algo muito bom ali, né? Esperando realmente a luz no fim do túnel. Mas enquanto não temos Pânico 7, vão lá assistir Carnaval Sangrento. Vão se deliciar com este filme. Muito obrigada, até os próximos vídeos.